Glorifiquemos ao nome do nosso Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Expresse a sua adoração ao Senhor neste momento. Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é santo, Ele é o Senhor. Amém? Que a paz esteja convosco, irmãos. Já pedindo para os juniores e as crianças se achegarem para o culto, para eles também estarem cultuando ao Senhor. Com esse louvor tão poderoso, né, irmãos? Nossa, como eu senti a presença de Deus durante o louvor. Eu creio muito mais tem o Senhor para nossas vidas nesta noite. Você crê nisto? Quem crê, diga amém. Aleluia. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. E vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Todos encontraram? Está bem fácil, né, irmãos? Algumas primeiras páginas você já vai encontrar. Gênesis no capítulo 2, versículo 21 ao 24. A palavra de Deus nos diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Diga amém, graças a Deus. Pode sentar-se, por favor, irmãos. Glória a Jesus. E como é maravilhoso ver Deus conduzindo todas as coisas, conduzindo o louvor, e o louvor veio de encontro àquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a vocês nesta noite. E a mensagem, ela tem como seguinte tema: a formação da igreja, o mistério guardado desde a criação. E a maioria das pessoas, elas relacionam este versículo de Gênesis 2, 24, e é o versículo mais citado em cerimônias de casamento. E este versículo, muitos os têm como uma instrução para o casamento. E é o casamento humano. E a verdade é que este texto, ele realmente nos traz isto, como uma instrução para o casamento humano. Mas hoje, irmãos, nós vamos ver algo que é muito mais do que isto. E nós vamos aqui relacionar este texto que lemos em Gênesis 2 com aquilo que vai ser revelado a nós através da palavra. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 31 e versículo 32. E a palavra nos diz assim: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha que interessante, irmãos, nós vemos aqui nestes versículos o apóstolo Paulo citando os mesmos versículos de Gênesis. Mas quando nós vamos um pouquinho mais adiante, nós vemos algo interessante e importante. E aqui o apóstolo Paulo acrescenta algo extraordinário.
ele diz assim: grande é este mistério. E ele coloca algo mais, em que ele diz assim: digo, porém, com respeito a Cristo e à igreja. Aqui o apóstolo Paulo está nos revelando aquilo que estava no texto desde o princípio, desde um começo, onde um grande mistério estava aguardado, desde Gênesis, irmãos. Vem desde o princípio de todas as coisas, em que tudo nós vemos Deus com um propósito. E quando lemos Gênesis 1, nós vemos como Deus cria através da sua palavra, mas quando chega no homem, Deus o faz com as suas mãos. Em um plano maravilhoso, com o Filho e com o Espírito Santo, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando o apóstolo Paulo coloca este mesmo texto, que estava lá, está em Gênesis 2, 24, ele acrescenta algo para trazer a nós algo sendo revelado no tempo oportuno. E nós vamos aqui nesta noite meditar e ver o que há de paralelo entre a criação do homem, entre aquilo que Deus fez com o homem para que a mulher viesse, e entre Cristo e a sua igreja. Vamos lá para Gênesis 2, 21, 24 novamente. Pegue a sua Bíblia. Nós vemos no versículo 21 que o sono de Adão e a sua costela sendo retirada também nos leva a quando a igreja foi formada. Como isto? Nós vemos que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E enquanto ele dormia profundamente, o que Deus fez? Deus foi lá, tomou uma costela e fez a mulher. E interessante, irmãos, é que Adão, ele não acordou durante o processo. Adão, ele não viu o que estava sendo feito. Adão, ele não sentiu a operação, não sentiu que abriu, não sentiu que uma costela foi tirada dele. Ele não viu nada disto. Mas quando ele acordou daquele sono profundo, ele viu que a mulher estava diante dele. Irmãos, quando nós vemos isto, podemos traçar um paralelo diante daquilo que nós conhecemos por redenção. Quem é o nosso Redentor? Quem é o seu Redentor? O nosso Redentor é Cristo Jesus. E nós podemos olhar para a cruz e nos lembrar do que aconteceu. Dentro dos relatos da palavra nos diz que Jesus, ele morreu na cruz. E a morte, irmãos, para aqueles que são santos, é nada mais do que um sono profundo, aguardando o dia de ser despertado deste sono, que é a ressurreição. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que na cruz, Jesus morreu de forma deliberada. Jesus não foi obrigado a morrer na cruz. Olha só o que nos diz a palavra em João 10, 18. Jesus dizendo assim: ninguém me tira a vida, eu a dou voluntariamente. E enquanto Jesus estava na cruz, quando ele expirou,
Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, algo aconteceu. Foi naquele momento do sono profundo de Jesus, pós-morte, que algo extraordinário aconteceu. E a palavra nos diz em João 19:34 assim: que um dos soldados, com uma lança, abriu-lhe o lado, e logo saiu sangue e água. Olha, irmãos, como que foi com Adão? Ele em um sono profundo, Deus veio, abriu-lhe o lado, tirou uma costela, e daquela costela fez a mulher. E do lado perfurado de Jesus saiu aquilo que a igreja precisava. A igreja precisava disto para existir. E o que saiu foi sangue e foi água. O sangue para a nossa redenção e a água que dá vida a cada um de nós. Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida. E o que nós concluímos com isto, irmãos, é que a igreja ela foi formada pelo sacrifício de Jesus. Quero te fazer uma pergunta. Você sabia que pertence a uma igreja que foi formada no sangue de Jesus? Você sabia disso? Quem sabia? Levanta a mão. Você não sabia? Então agora você está sabendo que a igreja foi formada através do sangue de Jesus. Uma igreja que nasceu do lado que foi perfurado do Filho do Deus vivo, que veio, se fez carne, habitou entre nós, foi perfeito no seu andar, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e trouxe a vitória para nossas vidas. Esse é Jesus. E quando nós vamos um pouquinho mais à frente, em Gênesis 2:24, olha só o que nos diz a primeira parte deste versículo. Diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. E quando lemos isto, vamos lá para aquilo que Jesus, ele deixou para nos encontrar. E cantamos aqui que Jesus foi lá no poço, e a mulher samaritana estava lá. E ela disse: Senhor, por que pede água para mim? E Jesus respondeu o quê? Ah, se você me conhecesse. Ah, se você soubesse. Ah, se chegasse ao seu conhecimento, que eu deixei a minha glória, que eu vim aqui em carne, só para me encontrar com você. Olha isso, irmãos. E isto transformou a vida daquela mulher. E nós vemos que Jesus, ele deixou tudo. E no casamento, irmãos, humano, normal do nosso meio, o homem, ele deixa a casa dos seus pais. Para quê? Para se unir à sua esposa. E isto, irmãos, é a maior transição da vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher. Quando eles se unem, sai do lugar de origem, sai do conforto do pai e da mãe, sai daquela cama sempre arrumada,
Sai daquela comida sempre pronta, colocada à mesa. Sai de quando abre o guarda-roupa, está tudo limpinho, tudo passadinho. Sai do seu conforto, sai daquilo que lhe é prazeroso para formar uma nova família, para construir algo com uma outra pessoa. E quando nós lemos aqui que Paulo, ele diz isto, em que o homem deixará pai e mãe, ele conecta esse princípio ao Senhor Jesus, que ele deixou a sua glória eterna, que ele deixou a sua casa celestial. Onde nós vemos isto? Nós vemos lá em Filipenses 2, versículo 6 e versículo 8, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós olhamos para Jesus, e neste texto que nós lemos, nós vemos que Jesus veio e em cada etapa que ele passou aqui na face da terra, irmãos, tudo foi de uma forma decrescente. Jesus desceu. Ele desceu do céu, desceu da sua glória eterna, e quando ele veio aqui, nós vemos o quê? Que Jesus veio da glória para a humanidade. Nós vemos que da humanidade de Jesus, ele desceu um pouquinho mais. Ele disse, eu vim para servir. E quando nós vemos que Jesus diz isto, ele veio para servir, e este servir de Jesus o levou a quê? Levou à morte mais vergonhosa que existia naquele tempo. E quando olhamos para Jesus, nós vemos o quanto o coração de Jesus revela aquilo que o motivava a fazer isto. Será que nós faríamos, irmãos? Deixarmos o bom e o melhor para descer, para servir, para morrer por amor ao Senhor? Mas Jesus fez isto. E o seu coração traz aquilo que o motivava para tudo isto. A palavra nos diz em João 17, 24, neste todo capítulo que fala desta oração de Jesus pelos seus. E ele orou assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Olha, irmãos, era o desejo de Jesus, o desejo de estar com os seus. Quem aqui é de Jesus? Era isso que motivava o Senhor Jesus, ter a igreja junto dele, ter a igreja participante da sua glória, ter a igreja eternamente com ele. Foi o que motivou Jesus descer ao Calvário, ter a morte mais vergonhosa, morrer na cruz do Calvário. E isto tudo ele fez porque ele fez porque nos ama. Nós somos amados pelo Senhor. É o amor de Deus. É este amor poderoso revelado através de Jesus. E quando nós lemos lá João 3,16, que vocês conhecem bem, diz o quê? Que Deus amou o mundo. E não diz só isto. Deus amou o mundo. Mas Ele amou de tal maneira
E esta maneira de amor de Deus é de dar o seu Filho para morrer nossa morte. E hoje estarmos aqui, queridos, olhando para a cruz e vendo esta cruz vazia, sabendo que aquele que um dia esteve nela não está mais. É teu amém, irmãos? Jesus não está mais na cruz. Ele desceu. Ele sofreu. Ele morreu. E o amor que motivou esta descida, este declínio de Jesus, foi por nós, foi pela igreja, para dar a cada um de nós uma resposta da parte de Deus, dizendo: eu me importo com você. E quando nós lemos aqui que Paulo diz, olha, é um grande mistério. Volta lá para Efésios 5, por favor. Ele diz, é um grande mistério. Ele fala, vão ser uma só carne. E isto é um grande mistério. E o que é mistério? Mistério indica algo que foi guardado em segredo e que agora está sendo revelado. Quando nós vemos o casamento humano, quem aqui é casado? Olha, vemos que o casamento humano, ele aponta para a intimidade, para a comunhão e para o pertencimento mútuo. Um passa a pertencer ao outro. Então, você, mulher, é do seu marido. Você, marido, é da sua mulher. Pertencimento mútuo. Isto humano. E não é profundo, irmãos. Mas agora você imagina no plano eterno. Quando se fala deste mistério de ser apenas uma só carne, aponta para algo que está lá em 1 Coríntios 6,17, que diz assim, mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que lindo, irmãos. Humanamente, uma só carne, mas espiritualmente com o Senhor, nós nos unimos com Ele em um só Espírito. Irmãos, é para glorificar, para exaltar o Senhor. Nós nos unimos com Ele em um só Espírito. Olha que maravilhoso, que coisa profunda. Porque a união do Senhor com a igreja, ela não é apenas posicional. Ela não é algo organizacional, irmãos, mas ela é espiritual. Ela é real e ela é profunda. Vai muito além do que nós estamos pensando, imaginando, sonhando. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração, ao entendimento do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Há uma coisa maravilhosa esperando por nós, irmãos. E a nossa mente, o nosso coração não consegue sequer imaginar. Mas é o que Deus tem preparado para nós. E esta união com Cristo, irmãos, tem um destino final. Nós nos unimos com Ele, nós, como igreja, estamos nele, firmados nele. Ele é tudo para nós, Jesus é tudo para você.
Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é mais importante para nós do que o ar que necessitamos para respirar. Ele é tudo em nossas vidas. E quando nós temos Jesus, nós podemos ter certeza que há um destino final nos esperando. Vamos ler Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Este texto nos descreve o que está sendo reservado e nos diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, irmãos, isso nos descreve o que nos está sendo reservado. Jesus disse em João 14 que não se turbe o vosso coração. No versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas, que está escrito, irmãos, há muitas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha isso. Irmãos, olha, vamos voltar lá para Gênesis. E aí nós olhamos no versículo 23, Adão despertou do sono. Não sentiu dor, não sentiu falta da costela, mas quando ele acordou e ele viu a mulher diante dele, ele expressou algo tremendo. Ele disse assim: esta agora é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Olha o que ele falou. O marido falar para a mulher: mulher, você é osso do meu osso, é carne da minha carne. Olha a alegria de Adão quando viu a mulher. E quando nós chegarmos lá diante do Senhor, naquele dia em que haverá o casamento, e nós cantamos aqui: eu anelo o dia em que verei a sua face, e eu quero dizer a você que este dia vai chegar, em que veremos o nosso Senhor face a face, e quando Ele olhar para nós, o que será que Ele vai dizer para nós? Quando a igreja estiver diante dEle, para um casamento que não irá durar 1000 anos, nem 2, nem 3 milhões de anos, nem 50 bilhões de anos, mas um casamento que irá durar a eternidade. O que será que o Senhor vai falar? Isso nós vamos saber quando chegar lá. Quem quer saber? Todos nós, irmãos, queremos estar na eternidade com o nosso Senhor. Porque a igreja, ela não está tão somente esperando o céu. A igreja está esperando o encontro com o noivo. O encontro com o seu Senhor. O encontro em que será estabelecida uma união que será eterna, que será completa, que será
plena. Nós estamos aqui, irmãos, olha para mim, cada culto que nós estamos na casa de Deus, cada oração que nós fazemos diante de Deus, cada momento de comunhão que nós temos com Deus, sabe o que é, irmãos? É só a introdução daquilo que nós vamos viver na glória com Ele. Por isso, estar na casa, estar na presença, estar cultuando, estar orando, estar louvando, estar adorando, nós estamos aqui ensaiando aquilo que nós vamos fazer na eternidade diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a noiva precisa se preparar. Quem é a noiva? É a igreja. Nós fazemos parte dela. E a noiva, a igreja, precisa se preparar. Precisa se manter fiel. Precisa se manter pura. Precisa se manter ligada ao Senhor. Para encerrar, Efésios 5:27, nos diz assim: para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a minha pergunta para você nesta noite: você tem vivido consciente de que você faz parte da noiva de Cristo? Se você tem tido esta consciência, você tem buscado viver de maneira tal para se apresentar diante dele? Pura, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, com as suas vestes sempre brancas, com o óleo sempre sobre a sua cabeça. Nós a cada dia, irmãos, estamos sendo preparados pelo Senhor para este grande momento. Nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para brincar. Estamos vivendo um tempo que precisamos nos firmar na palavra, nos firmar na presença, estar na casa de Deus, sacrificar as nossas vidas em prol do reino do Senhor, porque Jesus virá nos buscar. Você está preparado para este encontro eterno com o Senhor? Lembrando que Ele nos formou através do seu sacrifício. E hoje nós estamos aqui, porque um dia nós dissemos sim, Senhor. E vamos viver honrando a Ele, para quando Ele nos chamar, estejamos prontos, preparados para este grande dia. O dia em que a igreja se apresentará como noiva diante do noivo Jesus para um casamento eterno. Que o Senhor te abençoe. E que este grande mistério da união entre Cristo e a igreja, que vem lá de Gênesis, do começo de todas as coisas, e que se finda em Apocalipse. Mas em toda a palavra, Jesus está presente. E está presente para nos preparar para este tempo precioso. Vamos ficar em pé.